Bom dia, então, a todos, né? Sejamos todos bem-vindos a mais um dia de nossa reunião e vamos pedindo humildemente aos nossos queridos irmãos espirituais para que nos acolham nesse momento e, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedir a Ele as bênçãos para a nossa mente, para o nosso coração, para que todo o assunto seja muito bem interiorizado, que seja discutido e o aprendizado seja garantido, para que nós sejamos mais multiplicadores em nossas casas irmãs espíritas desses assuntos tão importantes que a doutrina nos traz. Mestre amado e querido, abençoa o nosso esforço conjunto nesse sentido, que a tua luz e a tua paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Marcos. Graças a Deus. Vamos iniciando com muita alegria. Esses trabalhos sobre a obra de André Luiz, eles têm mexido muito comigo pessoalmente, né? Parece que a gente está redescobrindo. Eu acho que todos aqui na sala, a gente fez a pesquisa, né? Todos já leram alguma obra de André Luiz, ou já leram todas. Mas quando a gente lê de novo, tempos depois, passa 3 anos, você lê de novo, às vezes não precisa nem 3 anos, né? Mas você enxerga coisas que mudam muito, talvez pela maturidade, pela experiência que você vai adquirindo, né? Com as situações que acontecem na vida e no centro espírita, você lê aquilo, aí você entende, ele queria dizer isso, tem a ver com aquela situação que eu vivi assim, e aí você conecta um monte de coisas, muito legal. Mas, acima disso, nós temos tentado fazer um exercício de captar o pensamento mais profundo da espiritualidade sobre nós. Qual a intenção da espiritualidade ao escrever essas obras de André Luiz? O que eles estavam pensando sobre a gente? E por que eles fizeram aquilo? Porque é um processo de educação. Mas não é educação, eu vou botar alguém na escola. Está educando a humanidade. Porque a obra, né, do Espiritismo é uma educação da humanidade. Então, esses pilares foram construídos, começando por Kardec, e agora, com tudo que nós recebemos aqui no Brasil, tanto que veio pelo Divaldo, pelo Chico, inclusive, no final, nós temos que fazer a oração para o nosso querido Divaldo, né? Acho que vai ser interessante fazer uma homenagem a ele, com muito carinho. Tudo que veio por intermédio, aqui no Brasil, desses médios, Ivone Pereira, etc., são parte dessa construção. Então, você tem a fundação com Kardec, e você tem outros tijolos que foram sendo colocados, que fortalecem muito o nosso entendimento. E, por isso, dentro desse viés, né, de entender o que a espiritualidade ela deseja conosco nesse processo, né, nós vamos começar aqui esse estudo. Vamos tentar juntos. Eu tenho as minhas percepções, mas com certeza os companheiros aqui nessa sala vão trazer contribuições valiosas que vai agregar para todos nós mais conhecimento, né? Então, vamos abrir aí nosso canal intuitivo para a gente tentar absorver e compreender o que a espiritualidade quis conosco. Então, o nosso tema é: quem são os missionários da luz? E, obviamente, para facilitar a minha vida, eu jogo essa pergunta para vocês, né? Mas eu vou, antes de mais nada, eu vou relembrar 2 pontos muito importantes. Nós temos falado sempre, quando a gente fala da obra de André Luiz, a gente pega esse início que é o prefácio do Nosso Lar. Ele diz: em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo.
mas muito mais de espiritualidade. Isso vai perpassar toda a obra de André Luiz. Está dizendo assim, precisamos, quer dizer, é necessário, é imprescindível ter o espiritismo, porque senão eu não estou fazendo um trabalho doutrinário, né? Correto. Precisamos do espiritualismo, ou seja, precisamos dos fenômenos mediúnicos, da ação mediúnica, já faz parte do espiritismo, do campo de ação. Mas nós, trabalhadores das casas espíritas, trabalhadores espíritas, precisamos muito mais de espiritualidade. O que significa, né? A nossa conexão com Deus, a vivência dos princípios espíritas na prática. Isso é espiritualidade. É você trazer isso para a sua vida pessoal. Então, a gente começa a dizer, na obra toda, ela vai ter esse viés. E aí nós vamos prosseguir aqui. Dentro dessas obras, a gente já tem falado, né, para aqueles que vieram pela primeira vez ver esse trabalho, nós temos, depois do Nosso Lar, que abre assim, alas para o trabalho, parece que os livros eles têm um viés de preparar nós, trabalhadores. Mensageiros, fala do plano antes de reencarnar. Missionários da Luz, fala da vida aqui na Terra, né, numa perspectiva espiritual. E Obreiros da Vida Eterna fala quando eles vão retornar, os trabalhadores espíritas ou trabalhadores do bem, retornando para o mundo espiritual. Então, esse ciclo aqui, primeiro que a gente pegou, traz isso. Então, nós vamos no livro Missionários da Luz. E aí, como eu falei, eu jogo a pergunta para vocês. A pergunta que era para eu responder, na verdade, não, porque a gente não faz assim, não tem um professor aqui, todos nós vamos responder. E eu queria ouvir de vocês quem são os missionários da luz. Vamos ver quem está acordado aí. Posso falar? Desculpa. Pode. Claro, Leila. Então, eu creio que são pequenos pontos de luz, às vezes com as minhas crianças lá no hospital, contando histórias, eu vejo que eles são missionários de luz, porque eles têm uma atitude, uma ação, sabe, Valteno, tão singela e tão profunda, se você interpreta a bondade naquela situação, que eu vejo, olha, aí está um missionário de luz. E agora, sem o Divaldo, né, quiçá Emmanuel possa emergir em breve, então a gente fica nessa expectativa que todos somos filhos da luz, não é? Então a gente sabe que tem os espíritos aí, a egrégora, tudo mais, mas eu acho que às vezes um vizinho numa atitude boa, acho que eu vejo assim, missionário de luz não é só aquele que fez a grande boa nova, etc., mas é pequenas atitudes que vai mudar o seu interior de perceber que existe bondade, que existe beleza em cada ser humano. Obrigada. Obrigado, Leila. Muito bem. Quem mais quer contribuir? Então, as crianças da Leila são missionários da luz. Quem mais? Oi, Ayrton, pode falar. Bom dia a todos. Eu acho que são todos os trabalhadores espirituais, né, que atuam em nome da luz, da caridade, da verdade, né, procurando auxiliar a humanidade, né, a todos nós. Então, Ayrton, para você, os missionários da luz são os espíritos que trabalham, né, aqui pelo bem. Sim. E desencarnados. Muito bem. Obrigado, senhor Ayrton. Muito bom. O pessoal está mais cansadinho hoje. Oi, Marcos, pode falar. Então, sem ser muito pretensioso, acho que somos todos nós, né, que trabalhamos aí na seara do mestre, encarnados ou desencarnados, mas que temos aí essa oportunidade de ter contato com a doutrina espírita. Trabalhadores da última hora que somos. Legal, Marcos, obrigado. Oi, Samantha, pode falar. Eu acredito que é difícil definir, né? Eu falo, quando a gente define algo, a gente diz o que ele é, mas também diz o que ele não é. E aí é difícil dizer o que não é, né? A gente limita, né? Quem são os missionários, a gente limita. Mas eu acredito que o missionário é aquele que tem a missão dele, né? Que cumpre, que é lançado para uma tarefa de realizar algo. Ele vai em uma missão, né? Ele tem ali um objetivo, um período, algo para percorrer.
E Missionários de Luz, que a missão dele, né, envolve levar a luz. A gente tem aqui a Maria Nessa, falando que somos todos nós que dispomos ao trabalho com Jesus. Tem a Nil, que falou que penso que seja todo aquele que aceita uma missão de iluminar. O Du, cada pessoa que está na Terra tem um objetivo nobre a cumprir, que é a citação do Bezerra. Excelente. Obrigado, Samantha. Bom trazer o chat. Eusemi, pode falar. Ela está no mudo. Depois dela eu vou pegar a palavra para a gente continuar. Você vai falar, Eusemi? Minuto. Oi, desculpa. Bom dia a todos vocês. Gratidão por estar participando já há algum tempo com o grupo, que nos enriquece muito. Então, a todos vocês, o meu abraço. Eu penso que missionário da luz é todo aquele que exerce trabalho no campo do bem. Ele está trabalhando para a luz. Então, ele é um missionário da luz. Muito bem, Eusemi. Muito bom você estar conosco, viu? Obrigado aí pela mensagem. Muito bom, gente. Nós, agora, vamos então tentar compilar isso aqui. Missionário, quando você recebe uma missão, não necessariamente você cumpre a missão, né? Eu sei que tem uma discussão terrível no movimento espírita sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, porque diz que é um livro rustenguista. Porque lá está escrito que o Rustem tinha uma missão. Eu, sinceramente, acredito que o Rustem tinha uma missão. Só não sei se ele cumpriu. Então, o livro Brasil, Coração do Mundo, ele não diz que a obra de Rustem está certa. Ele diz que existia. Ele diz também que Maomé era um missionário. E a gente vê um monte de coisa que foi feita, né? Então, ser um missionário não significa cumprir a missão. Mas significa ter um encargo. Olha o que a codificação nos diz a esse respeito. Só os espíritos elevados desempenham missões? Então, se for assim, quer dizer que o nosso último missionário foi o Divaldo e a gente não tem mais nenhum na Terra. É isso, do espiritismo? Não é isso, né? É a gente elevar demais essa palavra missão. Olha o que o Espírito responde. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, aqui é o carteiro, tá? Que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa de um general. Ponto. Então, como a Leila diz, todos somos... todos aqueles que levam o bem, de alguma maneira, são missionários da luz. E nós podemos ser missionários fragmentados, né? Uma hora eu levo a luz, outra hora eu levo a sombra. Uma hora eu levo a luz, que eu acho que é mais ou menos o que acontece com a gente, né? Nós temos aí nossos momentos, e aí, o quanto mais a gente consegue ficar no alto, né? Na frequência superior do bem, é que aí a gente vai demonstrar, né? Muito bem. Então, com isso, mas nós confirmamos, sim, o livro Missionários da Luz, aí eu vou trazer a minha interpretação, né? Ele se refere, como o seu Ayrton colocou, aos missionários, os espíritos de luz que vêm à Terra fazer o bem, mas também se refere aos trabalhadores encarnados que têm a missão de espalhar a luz, né? Tanto que no livro anterior, os mensageiros, eles preparam os espíritos para atuar como espíritos ou como encarnados. Ele diz isso claramente no livro Mensageiros. Então, todos temos que ter esse objetivo de trazer a mensagem de luz para as pessoas. Somos mensageiros, tá? Com isso, nós vamos seguir. E eu queria que a gente desse uma olhada no prefácio, ainda naquele sentimento de entender o que a espiritualidade quis. Eu vou pedir aqui para a Isabel ler para a gente. Isabel, você consegue ler daí? Consigo. Vamos ler. Eu vou pedir só a parte em negrito, porque vai ficar muita coisa. Ele está dizendo assim, olha, nós vamos... Quando você conta história para as crianças, elas gostam de falar de conto de fada, de super-herói, mas quando você fala de educação, né, aí ela começa a reclamar. Aí você pode ler a partir de agora os corações e depois a gente vai ler o resto,
Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna, e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. Vou passar mais além. Enquanto isso, os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas. Todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o fogo desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas se os missionários do plano superior revelam algum ângulo da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta diante e do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Pode comentar, Isabel? A gente adora quando a espiritualidade envia uma mensagem para a gente. Nossa, a gente fica extasiado. Nossa, que delícia, protegida, estou amparada, não me falta nunca. Mas sempre tem uma contrapartida, porque a gente não está aqui para ser adulado, a gente tem uma tarefa e um autodesenvolvimento espiritual que a gente sabe. E aí, quando a espiritualidade começa a nos apontar a caminhada do esforço, da luta para se ficar, a necessidade do estudo, aí a gente já fica um pouco assim, meio desagradável, a gente fica com uma impressão desagradável da mensagem, sabe? Fala, não sei não se aquilo lá estava certo, viu? Quer dizer, uma proteção da nossa interioridade conosco mesmo, né? Uma reação aí. Isso aí, Isabel. E é interessante porque Emmanuel, que faz o prefácio, ele está preparando a gente para o livro. Está dizendo, ó, vocês gostam de ser consolados, mas agora nós vamos trazer responsabilidade para vocês. E as informações que nós vamos trazer vão mexer com vocês. Vamos ver se vocês vão gostar. É isso que ele fala. Samantha, você pode ler para a gente? Posso sim. Não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador da humanidade. São preciso também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. Pode falar, se quiser. É a característica, né? Ele é a característica positiva, né? O que a gente gosta do Consolador, mas ele vem falar que é um movimento libertador de consciência, ou seja, é uma ação, vai existir uma ação de libertar-se de algo, né? E para trazer transformação, é algo não passivo, né? E aí ele está dizendo que não vai ser passivo, vai ser algo ativo. Aí, deixa eu só consertar aqui a coisa. Obrigado, gente. E aí, eu vou ler esse pedacinho aqui, ele diz: se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, e rogando o socorro divino para o teu coração, quer dizer, ele diz, rogue, né, na sua oração, pede a proteção para o teu coração. Interessante. Ele está dizendo ainda que provavelmente essa leitura pode assombrar as pessoas. E os textos que eu vou trazer exatamente mostram isso. Tá? Olhando assim, parece que a coisa é revolucionária, embora não seja. Ela é clara. Mas ele diz para a gente não ficar escandalizado. Diz para a gente orar, agradecer o aprendizado e pedir que aquilo esclareça. Outra coisa quando as pessoas olham a obra de André Luiz, e existem os puristas de Kardec, né, que só querem Kardec nada mais, o que é um extremo exagero, nós temos uma preocupação com, será que a gente não entendeu qual foi a gradação que os espíritos trouxeram? Né? Lá na codificação, o primeiro livro tinha na ordem de 500 perguntas, primeiro livro dos espíritos. Ao longo dos anos, foram chegando e agregando até chegar às 1019, né? São 1018, 1019, enfim, aquela discussão, né? De uma questão que foi engolida ali. Mas a gente entende que é progressiva. Quando a gente lê a Revista Espírita, os espíritos falam que as coisas vão chegando devagar, até chegar à Gênese,
ele tem ali um cuidado, porque são informações que são muito intensas, muito fortes, em termos de contraponto ao que se entendia na época. Então, não pode ser de sopetão. Assim como se tivesse trazido as obras de André Luiz lá na época de Kardec, seria mais difícil de receber e de aceitar. Muito mais difícil. Então, quando o Emmanuel coloca aqui a verdade é progressiva, ele está tentando apenas ajudar as pessoas a entenderem que faz sentido e que a coisa ela tem uma gradação. Tá? Dito isso, nós vamos entrar aí em algumas questões muito interessantes da obra. Eu tentei, ao mesmo tempo, fazer um panorama geral da obra, mas eu quero pegar o espírito da coisa e trazer questões que são referentes a gente, né, ao Santo Espírito. Nos capítulos iniciais, ele fala de mediunidade, do papel do médium, a importância do interesse coletivo numa reunião mediúnica. Nós tivemos recentemente uma reunião com a América Sucena, falando sobre reunião mediúnica. Então, esse aqui é um material importantíssimo de leitura. Ele fala da preparação do médium para a tarefa, que o médium tem a responsabilidade pela manutenção dos recursos interiores, eu trouxe uma parte aqui. Fala dos cuidados da espiritualidade com a vida do médium, com o emprego do médium, com a saúde, com o corpo físico. Né? Então, enquanto a gente tem que cuidar da nossa parte interior, eles estão ajudando a cuidar também da parte exterior. E fala da glândula pineal com informações interessantíssimas. Eu vou tentar ser breve nessa parte, porque a parte onde vai ter o mais importante está depois. Então, não reparem que eu não vou abrir muito aqui para a gente conversar, só para a gente ter a visão geral, tá? Então, nesse capítulo inicial, em relação à mediunidade, ele traz o seguinte, olha, que a pessoa, ela, em negrito, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Que às vezes a gente pode fazer um curso de desenvolvimento mediúnico e não pegar a essência. Eu gosto sempre de fazer a pergunta, o que é mais relevante para um médium ou para um trabalhador da reunião mediúnica? E ele diz aqui, abnegação e humildade. A pessoa que renuncia a si mesmo. E aí ele vai explicar por quê. Ele diz, sem essa compreensão... Olha, eu vou ler agora a parte não negrito. Então, ele diz, permuta com as regiões mais elevadas, em negrito aí vem, necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Repara, o médium que cala para o espírito falar. Se na minha vida eu não calo, eu não me acostumo a ouvir os outros, para os outros falarem, eu não vou ser um bom médium, eu tenho que aprender a ouvir também. Dar de si próprio para que outros recebam. O médium doa os fluidos dele, ele doa a saúde dele, o corpo dele, porque há um desgaste físico. Então, a renúncia parece uma coisa... Eu me lembro daquele filme Karate Kid, né? Que o menino não entendia porque ele rodava de um lado, rodava de outro, limpava o carro aqui, limpava... Aí depois veio a nova versão, tira casaco, bota casaco, você não entende por que faz aquilo, né? Então, o exercício da renúncia no dia a dia é o tira casaco, bota casaco. Quando você vai para a reunião mediúnica, aí você entende que ter renunciado durante o seu dia a dia faz todo sentido para a ação na reunião mediúnica. Você ter calado, você renunciar de si, porque você vai aprender a doar. Eu trago esse ponto, e a gente uma vez trouxe a questão do passe, né? Do Eurípides Barçanufo, como ele preparava as equipes de passe. A gente vê cursos de passe que as pessoas pegam uma teoria muito legal, acho que vale a pena estudar da maneira que isso estuda. E aí, eu tinha na nossa casa, às vezes, tinha um curso de passe que era com 10, 15 reuniões. Eu falei, meu Deus do céu, não precisa nada disso para fazer o passe. Mas, óbvio, a pessoa precisa conhecer o espiritismo, fluidos, perispírito. Se a pessoa fez o curso básico e mais alguma coisinha, ela tem capacidade de ser preparada para o passe. Mas, o que era mais importante no passe? Era saber quais centros de força, se eu estou dando passe no esplênico, no gástrico, não sei o que lá. É isso. As técnicas, aí se eu mexo a mão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, é isso que faz a diferença no passe? Não é isso. E aí, o Eurípides Barçanufo, ele pegava os jovens e aqueles que queriam participar da equipe de passe ou do trabalho assistencial espírita,
ele pegava e ficava 6 meses fazendo trabalho de caridade, cuidando de enfermos, cuidando de pessoas, ajudando os pobres. Por quê? Porque a pessoa estava aprendendo a dar de si. Né? Então, tem tudo a ver com o que está sendo mostrado aqui nessa passagem. Tá? Então, o que tem a ver com o Centro Espírita? É para a gente pensar como a gente prepara. Né? É importante a teoria, é importante aí as 10 reuniões que a pessoa quer fazer, 15 reuniões sobre passe, tudo bem, mas o mais importante está nas mudanças interiores das pessoas. Esse é o ponto. É a gente saber o que faz a diferença. Por isso que a gente está trazendo isso aqui. Uma outra coisa interessante, aí é mais conhecimento, né? Na obra de Kardec, diz que a mediunidade tem a ver com a organização, tem a ver com o corpo físico. Então, a pessoa é mais médium, entre aspas, e menos médium, dependendo de alguma coisa que tem no corpo físico dela. Nós temos a informação de André Luiz de que a glândula pineal ela tem um impacto muito grande. Ela é a sede da alma, né? Onde está lá, onde faz a conexão e vamos dizer que a mediunidade ela passa por ali. Então, alguma coisa na glândula pineal faz essa diferença. Tem um médico chamado Dr. Sérgio Felipe, que faz estudos. Na internet tem vídeos muito antigos dele, onde ele ele disseca uma glândula pineal, ele mostra cristais na glândula pineal e ele explica como e por que a tese de que a glândula pineal é, sim, um órgão que ajuda na mediunidade. Além disso, no passado, Descartes e outros sábios da antiguidade, se eu não me engano, do egípcio ou da Índia, não sei, eles falam, né, de um terceiro olho e mencionam a glândula pineal. Mas, na época que o livro foi escrito, a glândula pineal ela não tinha muito conhecimento dela. E depois desse livro, né, muitas descobertas da ciência aconteceram, inclusive comprovadas, né, que André Luiz antecipou coisas. Por exemplo, essa aqui, ó. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade. Como órgão de elevada expressão no corpo etéreo, desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Muito bacana. E eu tive com alguns companheiros nossos de equipe que eram médicos, são médicos, né? E um deles trouxe um estudo muito bacana mostrando realmente a prova disso, né? E nós temos na internet, em um monte de lugar, a AME tem esse trabalho, mostrando que, assim, muitos médicos pesquisaram, muitos médicos, mostrando que realmente o André Luiz antecipou a ciência em 1945. Esse livro foi lançado em meados de 1945. André Luiz antecipou a ciência. Tá? Depois dele é que foi descobrir a questão dos hormônios e que o sistema endócrino tem, sim, uma relação com a glândula pineal. E, enfim, e aí eu não vou entrar agora em mais detalhes, mas depois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Coisas que eu separei sobre a glândula pineal que eu achei interessante, fala dos hormônios psíquicos, etc. Mas eu não queria que a nossa reunião fosse um trabalho... aqui ele fala, olha, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ele diz isso aqui. E aí, recentemente, a gente tem muitos estudos da ciência comprovando essa tese devagarzinho. Essa tese está sendo comprovada. Tá? É muito legal. Na época, ele disse que a ciência comum ainda não pôde identificar, em 1945. Muito bem, gente. Então, agora, nós vamos entrar numa outra etapa, que aí eu acho que vai nos fortalecer para algumas coisas da Casa Espírita. E eu queria falar da parte em que ele vai falar do desenvolvimento mediúnico. O André Luiz, ele vai visitar um centro espírita e ele vê e analisa 3 médiuns. E eles chegam no centro e falam que quase ninguém, assim, era uma pessoa só conseguiu atender. De 10, eu não lembro se era 8, 10, apenas um médium conseguiu estar pronto para uma boa recepção mediúnica. Isso aqui é muito interessante. E aí, nós vamos fazer essa pergunta aqui, né?
Quais são os tópicos mais importantes no curso de desenvolvimento mediúnico? Eu entendo aqui que muitos já fizeram o curso de desenvolvimento mediúnico ou são responsáveis por casa espírita que tem curso de desenvolvimento mediúnico. E aí nós abrimos essa pergunta para a gente identificar quais são os tópicos mais importantes no curso de desenvolvimento mediúnico. A pergunta aberta, né? A pergunta bem ampla. Aí, então, fiquem livres aí, não tem resposta certa, nós vamos apenas elencar algumas coisas. E vai ser rapidinho, não vamos ficar muito tempo aqui, não. Valorizar, para mim, o exercício do amor, da entrega no socorro, por exemplo, dos espíritos que se apresentam na reunião, né? Legal, Isabel. Valorizar o amor, a entrega aos espíritos. Muito bem. O que mais? Os espíritos sofredores. Acho que a seriedade e a disciplina dessa tarefa, né? Ótimo. Cristina? Eu acho que é associar a teoria à prática, né? Então, ter a base teórica e desenvolver a sensibilidade, né, de cada um ao longo de um tempo, né? Porque isso demora, mas eu acho que é associar a teoria à prática. Muito bom. A verdadeira vontade de aprender a ajudar. Muito bem. Muito bem. Eu entendo que, como essa pergunta é bem aberta... Oi, Vladimir. Pode falar. É como você disse, a pergunta é bem aberta. Mas, é claro, eu digo assim, né? Reunião mediúnica tem que estudar mesmo o livro dos médiuns. Mas, para destacar um item bem importante que está no livro, reuniões e sociedades. É bem abrangente e dá para ter uma ideia boa. É só. Excelente, Vladimir. Eu vou voltar a Kardec agora, porque quando você lê o livro dos médiuns, é um livro extenso, é um livro inicia uma forma discutindo os sistemas, discutindo um monte de coisa que antecede, né, propriamente a prática mediúnica, e aí depois ele vai entrando nos temas que são os de maior interesse, fala do laboratório do mundo invisível, fala das ações nas manifestações inteligentes, blá, 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 todo aquilo, e o livro é fantástico. Só que Kardec tinha escrito um livro antes. E ele desiste daquele livro, que era um livro rápido, tipo um curso prático de mediunidade, uma coisa assim. E aí depois ele explica por quê. Porque a gente precisava entender os riscos envolvidos na tarefa, a seriedade daquilo. E para isso, você tinha que ter uma visão mais abrangente. Então, como o Vladimir trouxe, o livro dos médiuns é o tópico mais importante, né? E, na sequência, dentro do curso mediúnico, as questões que, por exemplo, a Isabel, que a equipe toda trouxe aqui, né? Botar na vida prática, como a Cristina falou, a Isabel falou, né, da questão do amor. Isso vai fazer muita diferença na mesa mediúnica. Mas ter o conceito e entender a reunião mediúnica no seu caráter mais sério, né? Como diz também a Samantha ali, é o que o livro dos médiuns traz para a gente. Então, essa visão é importante, né? Então, muito bem. Nós vamos seguir, porque aí... por que eu fiz essa pergunta? Porque ele analisa 3 médiuns de desenvolvimento mediúnico. Eu me perguntei, por que ele faz essa análise desses 3 médiuns? O que isso vai trazer para a gente? E a gente precisa ampliar a nossa visão. E é isso que eu quero fazer aqui nesse trabalho, tá? Eu vou pedir aqui ajuda novamente, né, da equipe para leitura. Cris, você pode ler para a gente? Sim. Comentários do instrutor. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Eu ia dizer que você falou da vivência prática, né? Então, acabou, é isso aí, né? Pode continuar? Aqui, desculpa, os encarnados estão aprendendo a mediunidade, vão choramingar
algumas coisas, tá? Pode ler, Cris. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor, a dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo, por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim, contudo, não passo das manifestações iniciais. Aí pode Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Você pode comentar, Cris? Eu acho que pelo que eu pude entender, é que cada um tem a sua condição para desenvolver a mediunidade. E alguns esperam de imediato, sem fazer esforço, Esperam resultado de imediato, sem fazer o devido esforço. E, às vezes, sem se perceber também. Às vezes, não é, aquela condição, ou esperam ser um médium ostensivo, que já vão receber, bons espíritos, ou ter bons resultados, É por isso que eu entendo que o estudo é importante para você conhecer toda essa base, e se perceber, porque cada um vem com uma mediunidade, ou é trabalhado em nós, determinada mediunidade, e a gente precisa compreender isso, O médium, ele precisa ter essa ligação com a espiritualidade para poder entender onde ele pode se desenvolver, onde ele pode contribuir, no seu exercício. Muito legal, Cris. Muito bom. E a gente, analisando isso, eu estou pensando assim, imaginem uma pessoa que bate a porta da casa espírita dizendo assim, eu estou tendo umas coisas mediúnicas, estou vendo umas coisas assim, estou vendo uma coisa assada, Normalmente, a pessoa chega na casa espírita, o que as pessoas vão fazer com ela? Vão encaminhar ela para onde? O curso de desenvolvimento mediúnico, Isso acontece muito. Aí a pessoa entra no curso de desenvolvimento mediúnico. E ela fala assim, não, quero desenvolver. E, de repente, ela tem algumas frustrações, alguns problemas de incorporação com algumas dificuldades, não tem o domínio ali da situação, não tem uma educação mediúnica correta e tal. Ou ela pode se frustrar, ela quer aprender e entra direto no curso mediúnico e não tem o resultado que esperava. A pessoa, ela não foi lá entendendo que aquela era uma missão de iluminação interior primeiro. Missionários da Luz, que é o livro. Ela não foi com esse interesse. E ela quer simplesmente que as coisas aconteçam. Que seja um médium de psicografias igual um Chico, etc, etc, etc. Mas isso não vai acontecer, porque a cabeça dela não entrou na sintonia do trabalho. Então, antes da gente encaminhar as pessoas para o desenvolvimento mediúnico, é muito importante que elas entendam o papel do espiritismo na vida da gente. De trazer aquilo para a vida prática, como a Cris falou, trazer para a nossa vivência pessoal. Quando aquela pessoa está nesse ritmo, é que ela está habilitada para entrar. Quando ela perceber isso, quando ela tiver essa percepção, quando o espiritismo começar a fazer mudanças nela. Eu me lembro, quando eu fui
chamado... Gente, tem coisa que a gente não esquece, né? Quando eu fui chamado para a reunião mediúnica, o dirigente botou a mão no meu ombro e falou assim, ó, Valteno, eu entendo que você está comprometido com a sua reforma íntima. Ele só falou isso, era o único atributo que eu tinha, não era que eu era bom nisso, eu estava comprometido. Então, eu acho que é importante você estar junto conosco na reunião mediúnica. E eu fiquei pensando assim, puxa, é um atributo realmente importante, estar comprometido com a reforma íntima. Quer dizer, se eu executei bem esse comprometimento ou não, é um outro problema. Mas era uma característica de quem estava encantado com a doutrina e tentando fazer mudanças, né, na sua vida para aquilo ali. Então, é um ponto importante para a gente analisar os companheiros que entram na casa espírita. Aí, eu jogo uma outra pergunta aqui para o grupo. Quais os vícios físicos e morais que podem interferir no desenvolvimento mediúnico de um aprendiz? Valteno, você comentou da questão do espaço hoje em dia, que a gente tem que observar e ter a disciplina. A vida numa habitação que está na quantidade de fazeres, muitas vezes a gente chega muito próximo da reunião mediúnica, não que não seja o preparo durante a semana toda, a gente chega muito próximo, mas a gente não se desatou das preocupações e não criou um ambiente íntimo através de uma sintonia, de uma leitura, parece, fala chavão, mas na verdade é isso. Eu trabalho com na reunião mediúnica, com outros, a gente percebe o freio que a gente tem que ter antecipadamente e traz para propiciar esse ambiente, que se você não se desestimula, não tem, gente, não tem milagre, aquilo que ele falou. Preocupa-se com as questões mecânicas, né, do processo de desenvolvimento mediúnico, é muito mais a entrega, o ambiente interior que a gente tenha, para a gente desincumbir a tarefa, estar mais preparado para perceber, é tudo muito sutil. O mundo é sempre muito embate no dia a dia. Eu acho que isso, para mim, é uma das coisas principais. Acho que tudo resume na palavra da disciplina, né? Do equilíbrio espiritual. Legal, Isabel. Muito bom. Oi, Samanta, pode falar. Pegar a carona aí na Isabel, quando ela fala dessa harmonia, né, desse momento tranquilo, a gente levar em consideração que a gente está falando de fluidos, de como que acontece essa mediação, tudo, né? Ela acontece num âmbito mais fluídico, mais suave, energético, né? Não sei se eu estou usando os termos certos. E eu acredito que vícios que impactam nessa questão fluídica, né? Vícios físicos que promovem algum tipo de substância, algum tipo de não sei usar os termos corretos, mas que vão interferir negativamente nos fluidos, naquela sutileza que a Bel estava falando, acredito que podem interferir no desenvolvimento. E a questão moral, várias colocações, mas eu gostei, acho que foi a Kátia que colocou, da questão da vaidade, de estar indo lá trabalhar para usar a mediunidade para sua própria vaidade, para o seu próprio fim, né? Então, acho que o orgulho e a vaidade ali, de estar se desenvolvendo sem o objetivo de auxiliar o próprio, mas por um objetivo pessoal, eu acho que podem interferir. Legal, Samanta, muito bom. Vou abrir aqui para o Ayrton, depois eu vou pegar a palavra para a gente prosseguir. Pode falar, Ayrton. Então, o que a Samanta falou com relação aos vícios físicos, né? É isso mesmo. Eu acho que o consumo excessivo de álcool, de fumo, né, drogas, uma alimentação desregrada, vai comprometer o equilíbrio energético do médium. Ele vai ficar desequilibrado, da pessoa, né? Não do aprendiz. Ele vai ficar desequilibrado. E os vícios morais também interferem em muito, né? O egoísmo, o orgulho, inveja, maledicência, tudo isso é uma coisa que também desequilibra o médium e atrai influências negativas, né? O aprendiz, no caso, né? E só vai atrair influências negativas que vão desequilibrá-lo também energeticamente. Muito bom. Obrigado, Ayrton. Ótimo. Então, nós vamos trazer aqui, assim, tudo que foi falado está perfeito, muito bom, e vai ser comprovado aqui, né? Essa parte toda que foi colocada, a gente vai ver casos mostrando isso. E eu fico pensando por que André Luiz, ou por que a espiritualidade, né, não é especificamente André Luiz, resolveu trazer esses casos, e eles são casos de vícios físicos.
porque eu acho que a gente começa no básico. E a gente vai, sabe, trabalhando. Então, ele está falando coisas assim bizarras, mas que a gente precisa tratar. Então, caso 1, sexualidade. Ele começa com sexualidade. Samantha, pode ler para a gente? Vamos lá. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. Desculpa, só contextualizar. Os espíritos estão olhando cada um dos médios. Olha um médio específico e olha o aparelho genital dele, etc, etc. Tá? Então é esse que está falando aqui. Desculpa, Samantha. Imagina. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, na massa mucosa uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam, famélicas, os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? São bacilos psíquicos das torturas sexuais produzidas pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas, simplesmente. Tendo sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência, em matéria de sexo, é equilíbrio da vida. Quer comentar, Samantha? Nossa, interessantíssimo, né? Como aí a gente está aí na questão do perispírito, da psicossomática, né? Uma questão do desequilíbrio por conta, né, dessas afinidades. O quanto estava desestruturando ali e produzindo e trazendo essas larvas, ele fala larvas, né? Por falta de outra definição. Então, ele está tendo uma visão de alguém que está ali num trabalho, né, que teria de uma elevação, contaminado e, por falta de outro termo, doente, causado pelo mau uso da energia sexual. Legal. É interessante, né, que o André Luiz tem a preocupação de explicar assim, olha, o dicionário médico do mundo não os conhece. E, na ausência de terminologia adequada, ele dá nomes. E o André Luiz faz isso muito, muito, no mecanismo da mediunidade, fala de elétrons, não sei o que lá, fala de muita coisa. E aí os cientistas acadêmicos brasileiros, eles olham isso e ridicularizam, falam assim, isso não existe, não está na... Mas claro que não existe. Como é que você vai expressar uma coisa que o homem não consegue, não sabe ainda? Ele tem que dar os nomes. Isso não é da doutrina do espírito porque Kardec não falou isso. Gente, é uma maneira muito restrita de ver as coisas. Porque é preciso que eles nomeiem as coisas que a gente ainda não sabe. E eles falam, olha, o nome que vocês quiserem dar, lá no Livro dos Espíritos ele fala isso, pouco importa, vocês que se entendam. Eu acho que é só para a gente perceber que quando essas críticas vierem, que as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação, né? Esse discernimento. Mas aqueles que trabalham no trabalho mediúnico, né, sabem bem as dificuldades. Eles mostram uma coisa e falam, meu Deus, como que eu vou traduzir agora? Aí chega, é uma água mole, é uma luz colorida branca, chegam umas definições meio doidas, mas porque não tem o referencial, né? Exatamente. A falta de referencial faz com que a gente use uma palavra nova. Exato. E está tudo bem, não é um problema isso. Né?
Esse material, ele traz algumas revelações. Traz essa questão das larvas ou corpúsculos negros. Então, fala que tem esferas microscópicas que atuam pela viciação. Então, no momento em que eu me vicio em alguma coisa, eu vou ter esses bichinhos, essas larvas. E o interessante é que depois ele vai trazer uma outra revelação dos vampiros, que são nada menos que os obsessores, ou os espíritos que estão conectados ali, que sugam essas energias e, na verdade, estão comendo essas larvas. É uma coisa assim que durante o livro ele vai narrando, né? Parece que é assombra. Isso que é o assombroso da coisa, tá? Deixa eu abrir aqui para o Eduardo. Oi, Eduardo, pode falar. Essa parte, bom dia, né? Essa parte me fez lembrar aquele ditado, né? Diga com quem tu andas, que eu te direi quem és, né? Mas, na verdade, a leitura espírita é o contrário. Diga quem tu és, que eu te direi quem andas com tu, né? Excelente, Eduardo. Muito bom ponto. É isso mesmo. E aqui, qual é o impacto disso para a gente, né? Muitas doenças, muitos problemas que as pessoas têm estão relacionados à postura errada. Então, essa mensagem, ela é impactante, sim, em algum aspecto até assombrosa, mas ela nos faz fazer uma reflexão. Quando você lê uma coisa dessa, fala, puxa vida, será que quando eu estou ligado à pornografia, quando eu estou ligado a pensamentos, né, de adultério e etc., eu tenho pensamentos ruins sobre mulheres ou sobre homens, etc., etc., será que eu não estou alimentando esses seres, alimentando essa energia em mim e que isso vai me trazer um peso? Né? Essas são reflexões importantes para a gente trazer. E como impactam no trabalho. Né? Muito bem, aí eu vou pedir aqui para... Isabel, você pode ler para a gente, por favor? Isso. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme, pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engigurtamento. Glóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Pode seguir, Isabel, tem mais um. Por favor. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Esse companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde, trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de nefrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as posições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-iriam talvez impossível a continuação da vida física. Legal. Quer comentar alguma coisa, Isabel? Aqui ele está mostrando, né, o lado, visão um pouco mais possível de se ver, aqui não fosse fisicamente o médico olhando, as consequências do álcool no organismo desse médium que está sendo analisado. Então, conta, né, das larvas destruidoras, o comprometimento das células,
os órgãos todos comprometidos, né? Pâncreas, e ele traz todo o desequilíbrio até lá, os centros de equilíbrio vital comprometido. Essas são das consequências, né, de uma substância nociva para o organismo, ele vai analisando, né? Muito bom, Isabel. E eu fico, gente, a quantidade de informação médica que tem aqui é tão grande, né? Como é que o Chico, na pouca cultura que ele tinha, nem fez o ensino médio, né? Ele conseguia tudo isso, né? E tantas informações importantes. A frase que me chamou a atenção, eu voltei uma página, né? Espantava meu fígado enorme. Eu tenho um problema de esteatose moderada 2. Esteatose é o fígado que inchou. E ele incha por uso excessivo de álcool, que nessa encarnação eu não usei, mas certamente em outra, né? Então, como é que o Chico sabia desses detalhes, né? É muito interessante a quantidade de informação técnica aqui. E mais, se você traz um médico para falar sobre as consequências do álcool, realmente mexe nisso, mexe no rim, mexe no pâncreas, mexe no não sei o quê, mexe no desenvolvimento sexual da pessoa, e por aí vai. Interessantíssimo, né? Isso é mais assim para comprovar, olha, essa informação, ela não é uma informação para se jogar fora, né? Vamos usar de sabedoria, ao invés de sermos estritamente na letra, né, que a letra mata, a pessoa quer ser acadêmica demais e não consegue perceber uma coisa maravilhosa que a espiritualidade está trazendo para a gente, né? Como é que um médium desse, com tão pouco conhecimento da vida, da ciência humana, poderia trazer com tantas expressões difíceis, né? Que a gente lê, a gente fica assim, nossa, que texto denso. Imagina para ele escrever, né? Muito bem. Eu não vou passar todos os textos, então o próximo seria sobre alimentação. Então a gente está falando aqui de sexo, de bebida alcoólica e de comida demais, né? Comida, a gente comer errado, né? A grande questão é de que forma esses conhecimentos contribuem para o aperfeiçoamento do canto espírita, né? Aí a gente já discutiu isso antes, né? Mas eu acho que vale a pena a gente trazer essa reflexão para todos, né? Porque hoje nós banalizamos as coisas. Hoje, usar a bebida alcoólica no movimento espírita, em muitos lugares, não é um problema. Usar do cigarro no movimento espírita, para muitos, não é um problema. Eu já vi situações onde as pessoas falam palavrão abertamente no movimento espírita. São hábitos, são vícios físicos e morais, que sempre o moral está envolvido na história, que interferem na nossa capacidade, né? Na nossa espiritualidade. Como eu posso ser um trabalhador, um missionário da luz, se eu não consigo me desvencilhar de coisas elementares, né? E eu faço essa pergunta para mim também, né? Porque os vícios de falar mal dos outros, de se queixar excessivamente, de se envaidecer das coisas, são vícios que permanecem em mim e que eu entendo que cada um desses, cada um vai saber o que te pertence, né? Mas é um exercício de cada um. O que é importante é que nós não nos conformemos com essas coisas. Não achemos que o palavrão, que o álcool, que o cigarro é uma coisa normal e que a gente banalize isso. Isso não é banalidade. Acho que quando os espíritos trazem essas coisas tão claras, até a comida, né? A gente exagera na comida, é um problema, né? Falar mal do outro é um problema, comer demais é um problema também. Então, aí a gente pergunta, né? Quantos de nós não estamos envolvidos em um ou mais problemas desses e que a gente precisa trabalhar? E nós não fazemos isso para apontar dedo para ninguém, nós fazemos isso para um exercício que eu mesmo, e que eu acho que é muito saudável, porque é um roteiro de felicidade. Se a gente enfrenta os nossos problemas íntimos, né, nós vamos nos aperfeiçoar como instrumentos, né, para sermos aí os missionários da luz. Muito bem. Eu queria fazer uma pausa aqui, ouvir um pouco os companheiros. O que acharam? Se acharam as informações escandalosas demais? Faz sentido? Pode falar, Samanta. Tentando responder a pergunta, né, de que forma é isso que a gente, né,
estudou hoje contribui para o aperfeiçoamento do centro espírita, né? Eu penso assim, para mim gerou uns problemas estudar hoje. Porque, assim, a gente sabe, a gente já leu, como você disse, é importante revisitar, né? A gente fica muito, quando a gente fala em centro espírita, entre a permissividade excessiva e a proibição excessiva, né? Eu acho que é o caminho que a gente fica bem difícil. Como você colocou, hoje em dia parece que tudo pode. Se você fala um não, eu acho que mais... as pessoas ficam mais escandalizadas quando você diz um não, porque todos, entre aspas, querem ser bonzinhos, né? Então, não pode, falou que não pode, nossa, que absurdo, a pessoa é tão amorosa, a pessoa é tão caridosa e não pode, né? Então, assim, raciocinar, se não estamos com uma permissividade excessiva, baseada numa falsa ideia de amor e caridade, porque o amor e caridade, ele vai fazer a pessoa sair dessa situação. Ninguém aqui, eu acho, que gostaria de ver um ente seu querido nessas situações, apesar de que eu acho que, além de mim, vários se identificaram com essas situações aqui apresentadas, né? E a gente sofre muito por conta de ver pessoas amadas nessas situações. Então, é o amor que, não o amor leviano, permissivo, né? Mas o amor que busca que a pessoa saia daquela situação. Eu acho que conflita muito acho que temos às vezes, permissividade excessiva na casa, e agora isso, se de um lado provocou, me trouxe esses questionamentos, né? Me fez lembrar, me trouxe também um embasamento teórico para as colocações. Eu acho que todos nós temos muito assim, eu sei que não pode, né? A gente estudou já, a gente já leu os livros, né? E sabe que não pode. Mas quando você traz, né, esse caso, eu acho que eu me sinto aí especificamente embasada, mais embasada ainda, para uma conversa não agressiva e não de imposição, mas para um diálogo na casa em relação a essas situações. Então, eu agradeço muito, porque tem um momento que você provoca e tem um momento que você embasa, e eu estou saindo aqui de mochila cheia. Legal, Samantha, obrigado. Oi, Denise, pode falar. Eu fiquei pensando muito no seguinte, né? Se Jesus, quando esteve aqui, usou o corpo dele unicamente para servir, de que forma nós, como servidores do Cristo, estamos usando o nosso corpo? Porque essa questão da permissividade que a Samantha comentou, porque muitos questionam, mas de vez em quando, mas é fora do centro, mas daqui a pouco numa festa beneficente querem que tenha cerveja, então começa a ir para uma outra linha, e aí eu fiquei pensando nisso, como é que Jesus usou o corpo dele? Só para servir, né? Então acho que eu saio com essa reflexão. Legal, Denise, muito bom. Oi, Marcos, pode falar. Então, o que me leva a, vamos dizer assim, no sentido de contribuir, né, para esse aperfeiçoamento, esse conhecimento, é no sentido do conhecimento de que nós temos que nos alinharmos em disciplina, né? E a disciplina não só no sentido físico, no sentido moral. Então, quando muitos médiuns chegam no centro espírita, eles vêm, às vezes, só pelo fenômeno, né? Desconhecem o que está por trás, os mecanismos e tudo mais que estão envolvidos aí. Então, a falta de conhecimento, nesse sentido, atrapalha muito o desenvolvimento mediúnico. E a questão da disciplina, ela passa a ser um sentido básico, porque você só vai abandonar os seus vícios, né, físicos ou morais, se você autoconhecê-los, né, se você se conhecer. Então, nesse sentido, eu acho que é extremamente importante a gente entender que a disciplina, ela caminha nos dois sentidos aí. A gente precisa, quando pensar em mediunidade com Jesus. E se você pensar fora disso, você se compromete e compromete o seu trabalho, né? Então, eu vejo que a disciplina aí, ela caminha nos dois sentidos, né? Envolvendo o autoconhecimento, buscando aparar as arestas dos vícios físicos que nós temos, com certeza temos, e muitos, e também dos nossos vícios morais, né? Então, só a linha do autoconhecimento, a gente vai caminhar nesse sentido. Tá? Excelente fala, Marcos.
E dentro disso, né, que o Marcos falou, embora nós só trouxemos os exemplos de vícios físicos, mas nós, no início da fala, né, nós colocamos, mas só reforçando o que o Marcos está trazendo, né, nós temos um compromisso de renovação interior, que é para olhar tudo, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É assim que Jesus explica. E na questão 919, Santo Agostinho nos recomenda a fazer uma revisão, né, de tudo que nós temos feito. Quando nós trazemos esses pontos, nós não queremos colocar ou motivar que as casas façam fiscalização dos seus trabalhadores e estudantes, né? Longe disso. Nós queremos que as casas estimulem a que as pessoas se autofiscalizem e que elas tenham o que a gente chama de autonomia. Elas consigam dominar o processo. Não faz sentido nenhum eu olhar e falar assim, o fulano está fumando, o fulano fala palavrão, o fulano faz não sei o quê. Isso é ruim. A gente não tem esse... Não é nosso papel. Quem somos nós? Antes de eu apontar o dedo para o outro, eu tenho que olhar para os meus, né? Eu aponto um problema do outro e eu tenho 10 outros. Às vezes aquele que usa da bebida é muito mais gentil, muito mais sereno nas colocações do que eu. Então, cada um tem o seu problema. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer, né? E não enfatizando que só os vícios físicos são os problemas, né? Tudo é um problema, né? Falar mal do outro, se queixar demais, etc, 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 tudo é um problema. Oi, Samantha, pode falar. É que a gente falou dos vícios físicos, né? Mas, por exemplo, quando ele coloca lá, ele fala da sexualidade, ele fala do pensamento, né? Então, tudo, os dois vícios e os demais, e todos, né? Eles têm origem no pensamento, nos sentimentos, mesmo a questão da bebida, né? Ele tem uma lacuna, ele tem um porquê, ele tem uma questão psicológica, daí o tratamento ser vinculado, né, o tratamento dessa doença, ser vinculado à questão psicológica. Então, todos eles partem do espírito, né? Apesar da gente dizer que são físicos. Né? Legal. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Tem uma parte aqui de informações impactantes. Oi, Iracema, você quer falar? Pode falar. Bom dia a todos. Eu achei interessante você falar se as informações foram escandalosas demais, né? Escandalosas demais, Alteno. Porque, assim, as pessoas que são religiosas, não somente as espíritas, mas as pessoas que são religiosas, elas usam os textos bíblicos, até as passagens de Jesus, para justificar o uso do álcool, né? Fala assim, qual o problema de tomar um vinho no fim de semana? Então, a pessoa sai de um trabalho de desobsessão numa sexta-feira, de uma palestra pública num sábado, e aí no sábado à noite mesmo vai para a pizzaria e vai consumir o vinho. E diz que bebe com moderação, não fica bêbada, que sabe beber, né? E aí, eu já ouvi as pessoas usarem, mas Jesus transformou o álcool em vinho, a água em vinho. E aí, o que você me diz disso? E eu fiquei assim, o que eu digo disso? Eu digo que não é isso que Jesus está dizendo para a gente, que pode beber, né? Eu acho que essa passagem, ele usou um texto da época, mas que não é isso que nós conhecemos hoje, né? Porque não é para justificar os nossos vícios. E as pessoas utilizam isso para justificar os seus vícios. Então, eu fico bem, assim, impactada, porque as pessoas falam que beber pouco, como alguém já falou aí, não tem problema nenhum. Então, é como tudo já foi falado, a nossa conduta moral e as informações impactantes, né, que você já colocou aí. O que é impactante é a gente olhar para nós mesmos, reconhecer os nossos vícios e mudá-los, modificá-los, transformá-los, né? É a sublimação de nós mesmos, né? Eu passei por uma experiência, quando eu era bem mais jovem, a minha filha estava doente, ela estava no estado vegetativo, e eu fumava. E aí, antes de cuidar dela, eu tomava cuidado de lavar a mão, lavar o rosto, trocar de blusa, né, para tirar o cheiro do cigarro. E quando eu chegava na porta do quarto, ela começava a vomitar.
ela vomitava, 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 né? E aí, depois, né, de um passado alguns dias dessa situação, que eu tomava mais cuidado com a higiene para que não levasse para ela o cheiro do cigarro, eu percebi, né, em uma aula, uma palestra, uma aula, alguma coisa assim, eu percebi dessa vibração que o fumo transmite. E ali eu parei de fumar, né? Eu parei de fumar, e a minha filha me ajudou bastante nisso, porque eu parei de fumar, porque o cheiro, a vibração, né, o que está dentro da gente, no nosso organismo, não adianta tomar um banho, não adianta trocar de roupa, está no organismo, né? E isso, para mim, assim, as informações da doutrina espírita foram bastante impactantes, porque eu acho que sem essas informações, apesar do sofrimento dela e meu com ela naquele momento, eu acho que eu não teria conseguido vencer o vício do fumo se eu não tivesse essas informações. Então, acho que a doutrina espírita nos auxilia nisso também. Muito legal. E assim, só para mudar um pouquinho de assunto, essa noite eu sonhei que nós estávamos numa reunião e a Leila me falava algumas, falava, não lembro que a Leila falava não, gente. Tá ótimo. Muito bom. Bom que a gente está se reunindo e trabalhando, né? Isso é um bom sinal. Bom, o livro, esses capítulos que eu trouxe, eu acho que até o capítulo 5, se eu não me engano. Então, o livro é muito mais do que isso. O livro tem muito mais informação. Tem uma parte que eu achei muito impactante, que ele fala do vampirismo, e aí eles vão para um frigorífico, alguma coisa de abatedouro de boi. Gente, é terrível. E aí você fica com vontade de ser vegano ali, você não quer mais saber de comida animal. É realmente muito intenso, né? E as colocações dos espíritos, né, embora sejam muito equilibradas, eles direcionam que um dia, no futuro, a humanidade ela vai realmente abandonar essa questão, né, de... eu vou ler aqui o final, olha. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Ele direciona muito a isso, né? Então, isso faz muito sentido, né? Que quanto mais a gente se espiritualize, mais a gente abandone essas coisas da matéria e, em especial, a comida, né? Dos nossos irmãozinhos menores, né? Mas eu não quero entrar nessa conversa, não acho bom colocar no espiritismo um ativismo, acho isso ruim, acho que as pessoas são livres e nós não podemos cercear as pessoas, né? Eu como carne, hoje eu como carne, então não estou falando isso, mas eu sinto, eu entendo pela leitura e pela compreensão das obras de Kardec e das obras também de André Luiz, que é um futuro para todos nós nos libertarmos do uso de comida animal. Isso é muito claro, né? Não tem muita dúvida sobre isso. Agora, daí a gente levantar uma bandeira e forçar, o evento tal não vai ter carne, não sei o que lá. Aí você força a pessoa a não comer naquele dia. Quer dizer, são situações que eu acho que começam a invadir, né, a liberdade das pessoas e a gente não tem esse direito. Tá? Kardec ele falava para a gente evitar os temas irritantes, como política e outros lá, e ideologias. Então, quando esses temas virarem ativismo, a gente tem que tomar cuidado para... Isso não impede a gente de estudá-los, estudar o que os espíritos, mas evitar o ativismo, para evitar as brigas na casa espírita, né? Bom, outra coisa impactante é a nuvem de testemunhas. Quando essa turma sai do seu espírito, esses 3 médiuns e outros, aí vem os obsessores em cima deles. E aí eles saem de lá com um sentimento muito bom, com uma luz. Eu penso muito nisso. Você chega na casa espírita arrasado, o teu ambiente profissional te destruiu, e aí você sai do seu espírita revigorado. Só que, no primeiro contato com a rua, os espíritos inferiores abraçam a gente, os que são os nossos companheiros de todo dia, né? E aí a luz da gente começa, toda aquela energia que a gente capturou ali, ela não se retém. E isso os mentores espirituais dizem muito. Eu vou deixar novamente esse arquivo para vocês, o PDF, para vocês verem, mas eu não vou entrar aqui no detalhe.
Mas é uma informação para mim bem impactante sobre a ação desses espíritos sobre nós e quão facilmente a gente perde aquilo que conquistou, né? Aquilo que a gente trouxe de luz da reunião mediúnica, ou não da reunião mediúnica, das reuniões espíritas de uma forma geral, tá? Muito bem. Ilustração da doutrina espírita, eu não vou conseguir entrar no detalhe, mas eu vou interromper aqui, só vou falar isso por último. De uma forma geral, o livro ele vai trazer um tema sobre sexualidade muito bom. Ele traz a reencarnação de Segismundo. E nessa reencarnação de Segismundo, ele traz o detalhe até o momento da escolha do espermatozoide no ato da concepção. Gente, é muito interessante. Tudo que está envolvido ali ao redor da preparação da encarnação de um ser, a preservação da intimidade do casal, os espíritos não estão presentes naquele momento, né? E aí eles explicam tudo isso lá dentro do livro. Falam também da programação reencarnatória, e aí onde a gente fala que ele ilustra Kardec, né? Kardec, nas obras, ele coloca, não Kardec, os espíritos, né, trazem que nós vamos escolher as provas, nós vamos nos dedicar a estudar, meditar e observar como seria a nossa próxima encarnação. Esses verbos são usados na codificação, né? Só que não entra em detalhe aonde a gente vai estudar e meditar nisso, né? Onde a gente vai organizar isso. E dentro do livro Missionários da Luz, ele mostra um departamento. O André Luiz visita um lugar onde tem as estátuas dos corpos humanos, onde tem um mapa do corpo humano, dizendo como vai ser o seu corpo, detalhes do corpo. Isso é muito bacana. Então a gente diz que André Luiz ilustra Kardec. Então, por fim, a gente pode abrir um pouquinho para a conversa geral do grupo, né? A gente percebe, novamente, a vinda de um livro como esse como um sinal de alerta para todos nós, ou uma mensagem, né, de estímulo para todos nós nos espiritualizarmos. Como a gente falou desde o início dessas reuniões, né, de André Luiz, ele mostra uma visão espiritual da vida, tanto da nossa vida cotidiana, quanto da nossa atuação do Centro Espírita. E o objetivo é de espiritualização. Quando a gente estuda Kardec, nós temos lá na escala espírita, né, as 3 ordens. A terceira ordem são espíritos muito apegados à matéria. A matéria domina os espíritos, não é isso que está lá? Na segunda ordem, os espíritos dominam a matéria. Na primeira ordem, que é a mais importante, não há nenhuma interferência da matéria sobre o espírito. São os espíritos puros. Vejam que classificação Kardec traz para a gente. Novamente, relacionado à matéria. O quanto materializado eu estou, ou melhor dizendo, o quanto espiritualizado eu estou. Quando nós trazemos tudo isso, quando, na verdade, esses espíritos trazem um livro com tanto impacto, mexendo com coisas que incomodam a gente, eu me lembro, eu estava num curso de inglês, e aí o professor perguntou a religião de cada um, eu falei que era espírita e tal, e aí uma pessoa foi e fez um comentário muito jocoso, muito irônico, né? E ela fumava. E ela reclamou que o espiritismo falava do cigarro dela. E eu pensei assim, agora eu entendi que você não gosta de espiritismo. Mas eu não falei isso para ela, mas eu pensei. Claro, você mexe nas coisas que a gente gosta. Se alguém aqui gosta muito de bebida, e aí fala que, não pode, que bebida não faz muito bem, blá, 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 se alguém que... Né? Enfim, 1 milhão de coisas. E a gente olha aquilo e fala assim, bom, é muito bonito, é muito bacana, mas não é conveniente. E isso é o ponto. Né? Só que, na condição que nós estamos, depois de tantos anos, né, muitos de nós que estão aqui nessa sala são trabalhadores, etc., nós precisamos enfrentar essas coisas. E entendo que seja relativamente normal que nós tenhamos o nosso espinho na carne, como diz Paulo de Tarso. Não nos colocamos aqui, quando trazemos isso, na posição do santo que está trazendo, né, a recomendação de santidade para as pessoas. De forma nenhuma.
Estamos na mesma condição que todos os companheiros, com o espinho na carne, sofrendo e lutando para poder superar. Mas o que nós queremos trazer de mensagem mais importante, sobretudo, é que nós sejamos sinceros. Que nós, ok, isso aqui é duro, eu não consigo fazer, mas é o certo. E na hora da gente divulgar a doutrina, a gente não divulgar o que é conveniente para a gente. A gente divulgar o que é o certo. E aí, cada um escolhe. Amanhã, né, cada um vai ser visto, né, da maneira. E, enfim, cada um vai ser, a cada um segundo as suas obras. É Deus que vai julgar cada um de nós, né? E não os companheiros entre nós. Eu abro aqui, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Muito bem. Oi, Moisés, tudo bem, amigo? Pode falar. Walter, eu fiquei para fazer outras participações, mas as participações foram substituindo as minhas, muito bem colocadas. Mas eu fico só para finalizar o seguinte, dentro dessa sua proposta para nós refletirmos, dentro do movimento espírita, a seguinte pergunta que a gente deve fazer a todo momento, né, diante dessas dificuldades todas colocadas aqui. Eu posso fazer isso ou não posso? Bom, posso, mas não devo. Outra coisa é a gente sempre lembrar do apóstolo Paulo, o bom combate, e a gente efetivamente ampliar isso até os limites máximos para entender essas dificuldades todas, as maiores e as menores, que podem ser mais facilmente, eventualmente, corrigidas, né? Mas o bom combate tem que estar permanente dentro da gente, né? Só um fechamento, talvez. Excelente. Excelente, e para mim acho que traz bem o objetivo nosso aqui, né? É estimular a todos o bom combate. Que Jesus nos ampare, né, nessa tarefa, que cada um de nós consiga vencer e superar as suas limitações, né? O nosso trabalho é de nos tornarmos instrumentos melhores para que os espíritos possam realizar as obras que a nossa terra precisa, e a nossa terra precisa. Muito bem. Então vamos encerrar, eu vou pedir para Samanta fazer a prece para a gente. Tudo bem, Samanta? Não estava abrindo o microfone. E é nesse espírito de gratidão, de amor, de comprometimento, de muita, muita reflexão, que vamos dando por encerrada essa nossa reunião, levando conosco, como foi dito, a reflexão sobre os temas abordados, a reflexão sobre nossas próprias condutas, sobre as nossas ações, sobre os nossos próprios pensamentos. Porque a forma de transformar o ambiente em que estamos é transformando a nós mesmos. Essa gratidão, nesse momento, se faz especial a Divaldo Pereira Franco. Não é ao acaso que estudamos hoje o livro Missionários da Luz. E a esse grande missionário do Espiritismo, nós rendemos graças e agradecimento. Que cada um de nós possa projetar na sua tela mental a imagem de Divaldo, da forma que o conhece, que o retrata. Que a nossa mente e nossos corações estejam voltados a essa figura, em formato de reconhecimento e agradecimento. Agradecendo a esse espírito e toda a legião que o sustentou. E agradecemos ele especificamente pelas renúncias que jamais imaginamos que fez. Agradecemos pelas dores que os nossos olhos não contemplaram e que foram vividas no íntimo de sua alma. Agradecemos pelos esforços que sequer imaginamos. Agradecemos principalmente pela perseverança, quando tudo e todos eram contra e tudo parecia mais difícil. Se há discordância em relação a esse ou aquele apontamento desse espírito, concordamos todos no exemplo de iluminação, na tarefa grandiosa de amor ao próximo que supera qualquer limite religioso. O amor, o acolhimento, o sorriso e a humildade. Inspira-nos, missionários da luz,
para que possamos ser missionários também. Que Deus abençoe esse espírito. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.